Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro, e hoje vamos falar de Copa do Brasil. Falando de Copa do Brasil, hoje eu tô até com a camisa da Seleção Brasileira em homenagem à Copa do Brasil, inclusive camisa da Seleção Brasileira que é verde, amarela, azul e branca, ok? Não é vermelha, verde, amarela, azul e branco. Deixando isso bem claro, vamos falar de Copa do Brasil. Botafogo e Capital, primeiro jogo que eu vou falar aqui. Botafogo ganhou 4-0 do Capital. E assim, se você assistiu o vídeo passado, se não assistiu, assista dos jogos de terça-feira. Eu falei que foi difícil você ver um placar grande, uma goleada, alguma coisa do tipo. E o Botafogo foi o primeiro que entregou uma goleada, um 4-0. Assim, o Botafogo, ele teve muita assistência ali do craque do jogo, o tal do P, né? Eu não sei exatamente que jogador é esse. Eu sei que ele aparece de vez em quando em algumas partidas do Galo, por exemplo. Enfim, o P ajudou o Botafogo 2 vezes. Então, falando mais sério agora, o Botafogo teve 2 gols de pênalti. Cara, o Botafogo, ele jogou melhor, né? Esse é o que se espera de um time que pega um time grande, que pega um time menor, com menor investimento, sabe? É que ele ganha com uma certa tranquilidade. Foi o que o Botafogo fez. Bom, no primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar com um gol de pênalti e o primeiro tempo acabou 1-0. Segundo tempo, outro pênalti e o Botafogo ampliou o placar 2-0 e depois, aos 30 e poucos minutos, 3 e os 45, 4-0 para finalizar, fechar. O Botafogo aí ganha com uma certa propriedade. E lembrando que esses jogos, esse vídeo aqui é referente aos jogos de quarta-feira, esses jogos todos eles vão ter volta. São só os jogos de ida, ainda vão ter os jogos de volta. E quinta-feira, no caso, quando esse vídeo vai estar sendo postado, ainda tem outros jogos da Copa do Brasil, essa rodada ainda não acabou, mas vamos falar agora, continuar dos jogos de quarta-feira. Próximo jogo que eu tenho pra falar. O jogo é Ceará e Palmeiras. Cara, um jogo mais equilibrado. Ceará e Palmeiras foi um jogo bom até. Assim, tiveram boas chegadas do Palmeiras, tiveram boas chegadas do Ceará. E quem ganha é o Palmeiras. Fora de casa, o Palmeiras consegue 1-0 ali, aos 30 e poucos minutos. O Palmeiras vai lá e abre o placar, 34, 35 minutos. E assim, pro Palmeiras um bom placar, 1-0, tranquilo. O Palmeiras segue com uma tranquilidade na Copa do Brasil. E vamos que vamos. Não tem tanta coisa pra falar assim, né? Mas vamos pro próximo jogo dessa quarta, Novo Horizontino e Corinthians. Desse jogo tem um pouquinho mais pra falar, porque aí vamos ter estreia de treinador. Dorival vai estrear aí no Corinthians e estreia com vitória. Olha só que coisa maravilhosa, coisa boa, ótima pro Corinthians. E outra coisa que eu tenho de bom pra falar é com relação aos corintianos, é claro, com relação ao Hugo. Hugo que sempre, assim, quase sempre faz boas partidas, apesar do último jogo ele ter falhado. O Corinthians perdeu feio, né? Mas o Hugo, ele volta a fazer boas defesas e salvar o Corinthians, né? Ele fez pelo menos aí contra o Novo Horizontino umas 2 boas defesas. E aí o Corinthians consegue abrir o placar 1-0, placar magro, placar mínimo, né? Com a estreia do Dorival. E eu queria perguntar pra você, corintiano, que por acaso esteja assistindo, você já consegue ver alguma mudança do Dorival, mesmo que seja apenas o primeiro jogo e tal? Ainda tem muita coisa pra ele trabalhar. É difícil ele colocar a cara do estilo de jogo dele logo no primeiro, mas já consegue ver alguma mudança? Alguma coisa que você fala, não, isso aqui foi do Dorival. O Dorival colocou isso aqui. Bota aí nos comentários. Mas enfim, Corinthians vence e o Novo Horizontino até chegou algumas vezes, né? Como eu falei, o Hugo até deu algumas salvadas do Corinthians, mas o Corinthians fez um golzinho, placar mínimo suficiente para levar a vitória para casa. O próximo jogo que eu dei pra falar aqui é Paysandu e Bahia. Paysandu e Bahia, o Bahia vence mais uma e o Bahia ele tá ali com a mania de vencer por 1-0, né? Bahia ele gostou ali do placar 1-0. Eu lembro que quando o Fluminense ele tava ano passado com o Mano Menezes, os torcedores falavam, né? 1-0 tá bom, não é basquete. O Bahia tá nessa vibe aí, né? 1-0 tá bom, não é basquete. 1-0 aí, tomou 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0... Tá vencendo aí, por exemplo, o Bahia no último jogo venceu de 1-0 do Palmeiras, agora vence de 1-0 do Paysandu. Paysandu um time, obviamente, mais fraco do que o Palmeiras, mas venceu o Bahia aí fora de casa. Agora tem um jogo de volta para confirmar essa classificação. Também não tem tanta coisa para falar desse jogo. E agora vamos pro último jogo dessa quarta-feira. E vamos falar de Grêmio. O Grêmio, cara, ele joga contra o CSA. E aqui eu vou ter algumas coisinhas pra falar desse jogo. Grêmio e CSA, o Grêmio
perde pro CSA 3-2, uma virada aí do CSA no finalzinho, cara. E eu tenho até algumas coisas pra falar do último gol do CSA, mas vamos por partes. Nesse jogo, quem abre o placar é o CSA. Tem 13, 15 minutos, acho que é 15 minutos de jogo, o CSA abre o placar. A felicidade do CSA por estar à frente do placar, ela não dura tanto tempo, porque lá por volta dos 23 minutos, o Grêmio empata. Então, o primeiro tempo, ele termina empatado. Cara, até aí, o primeiro tempo empatado, o CSA tinha aberto o placar, ninguém sabia o que estaria por vir. Bom, segundo tempo, eu quero dizer assim, teve até salvada do goleiro do CSA, então o Grêmio até veio a chegar até o gol algumas vezes, mas o Grêmio só vai fazer o segundo gol e virar esse placar aos 80 minutos. Então assim, 2-1 aos 80 minutos, fazendo o segundo gol, você espera que o time vá conseguir, assim, jogando com o CSA, segurar o placar até o final e levar a vitória para casa. Não foi bem o que aconteceu. Aos 87, o CSA empata de novo. Cara, e assim, se eu falei que no primeiro tempo a felicidade do CSA de ficar à frente do placar não durou muito, a felicidade do Grêmio de ficar à frente do placar também não durou muito. CSA empata aos 87 do segundo tempo. E assim, como os gols foram no finalzinho, 80 minutos o gol do Grêmio, 87 o gol do CSA, ali você esperava que pelo menos o jogo terminasse empatado, o que para o Grêmio não seria um resultado bom, mas, visto que tomou um gol no finalzinho, fez o gol no finalzinho, mas tomou também, não seria tão ruim. Até que aos 92, acréscimo, falta pro CSA. O jogador do CSA vai pra cobrança e ele cobra bem, Não vou dizer que a cobrança foi ruim, até porque ele fez o gol nessa cobrança. Só que eu quero destacar, cara, o goleiro. O goleiro do Grêmio, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele escorregou, eu não sei exatamente o que houve. Acontece que ele foi pular, acho que ele, cara, não sei, acho que ele foi pisar na ponta do pé ali, aí escorregou, ele caiu de uma forma meio esquisita. Os torcedores do Grêmio, eles estão reclamando justamente disso. Mas o que importa é, o Grêmio tomou um gol no finalzinho, 92, nos acréscimos, gol do CSA. E é bizarro, porque aos 80 minutos de jogo, o Grêmio tava ganhando. Aí veio 87, gol do CSA, aos 92, gol do CSA. O Grêmio toma uma virada relâmpago. Cara, então assim, com esse jogo do Grêmio, jogo estranho, podemos dizer uma pipocada do Grêmio? Podemos dizer uma pipocada do Grêmio. Lembrando que ainda é o jogo de ida, ainda tem o jogo de volta, o Grêmio pode conseguir tentar reverter esse placar, mas terminamos os jogos de quarta-feira assim. Quinta-feira, no caso, quando esse vídeo vai estar sendo postado, vão ter ainda os últimos jogos dessa rodada, mas os jogos de quarta a gente termina dessa forma. A maioria dos placares foram placares magros, uma pipocada ali do Grêmio, e o Botafogo que resolveu golear. Mas a gente termina desse modo. Cara, se você assistiu o vídeo até aqui, irmão, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela moral, aquela força. E, mano, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até os próximos jogos. E valeu!